Amém. Salve da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de uma grande alegria, né? Estar aqui ministrando a palavra de Deus ao coração da igreja. E eu convido a igreja já a abrir as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 19, do versículo 16 ao 30. Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 30. Acabamos de louvar a respeito do reino de Deus. Clamamos para que esse reino venha, para que esse reino adentre a nossa realidade, tome conta de nossa vida. Mas a grande questão é, o que é o reino de Deus? Isso poderia levar a um debate teológico muito longo. O que é o reino de Deus? A ideia transcendente do reino de Deus espiritual? Ou a ideia material do reino de Deus? Tudo isso pode ser levado em conta numa discussão. Mas, com o intuito de ser objetivo nessa mensagem, e de tratar aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer ao coração da igreja no dia de hoje, eu vou me ater à lógica por trás do reino de Deus. A lógica por trás daquilo que denominamos reino de Deus. E antes de tratar o que é a lógica do reino de Deus, é interessante a gente ver o que é lógica. Muitas das vezes a gente define, a gente levanta frases, levanta afirmações, mas não pensa sobre o conteúdo do que está escrito. Então, antes de adentrarmos as definições, as explicações do que é a lógica do reino de Deus, vamos tratar do que é lógica. Olhando a matemática, olhando a filosofia, olhando o raciocínio lógico, a gente chega à conclusão de que a lógica nada mais é do que uma sistematização da razão. A lógica é a sistematização daquilo que a gente consegue perceber na realidade, as causas e suas implicações. É por meio da lógica que a gente começa e tem a capacidade de colocar no papel aquilo que observamos ao nosso redor. E é por meio da lógica que definimos alguns princípios da natureza. Um dos principais desses que acabei de nomear, princípios, é a causalidade. Está ficando muito complexo, então a gente vai tentar aqui dar exemplos para deixar mais claro o que se quer dizer. A lógica é a capacidade de sistematizar a razão e demonstrar causas e efeitos. Exemplo, eu, Mateus Rangel Alves da Rocha, sou um indivíduo. E qual é a causa que me gerou? Ou seja, quem me gerou, o que me fez estar aqui presente no dia de hoje? A resposta mais simples é o amor de Eliseu e Dilvane. Foi por meio dessa relação amorosa que se fez possível a minha existência. A causa da minha existência nesse sentido é a relação amorosa dos meus pais. Quando nós temos um objeto e esse objeto cai, qual é a causa que faz o objeto cair? A lógica, dentro de sua sistematização, vai nos dizer que um objeto cai por causa da lei da gravidade que o puxa. E assim faz ele tocar ao chão. Trazendo para o nosso contexto atual, quando nós ligamos a televisão, a gente só vê um assunto: guerra da Ucrânia contra a Rússia. E todos se perguntam a mesma coisa: qual é a causa da guerra? Qual é a motivação da guerra? O que levou a guerra a acontecer? Ou seja, todos os especialistas, todos os jornalistas, toda a parte midiática tenta construir uma argumentação racional, sistematizada, para se interligar causas e seus efeitos. E isso acontece com tudo. É por isso que o ser humano é considerado um ser racional. É porque ele consegue estabelecer claramente e, mais do que isso, sistematizar causas e efeitos. E quando a gente vê isso que nós estamos falando de lógica do reino, antes de tratar especificamente disso que é a lógica do reino, ou seja, as causas e efeitos que o reino de Deus traz para nós por meio da Bíblia, nós devemos observar o seu contraponto, a lógica do mundo. A lógica do mundo que nos cerca. A lógica que nós conhecemos mais naturalmente por meio de nossa cultura. A lógica que está no nosso dia a dia, no mercado de trabalho, nas relações familiares, nas relações entre o próprio corpo da igreja, muitas das vezes.
E que lógica é essa? Essa lógica traz dentro de si relações como, por exemplo, e isso fica muito em voga no nosso mundo capitalista, que a conquista é um efeito da ambição. Conquista o mundo aquele que tem sonhos altos, aquele que tem a ambição pulsante no coração, aquele que está determinado a acordar às 5 horas da manhã, tomar banho gelado e dormir meia-noite. Só conquistam o mundo esses que são obstinados e controlam o seu tempo de forma ríspida. Essa ambição é o motor para a conquista. A causa da conquista e da prosperidade, nesse sentido, se torna para este mundo uma ambição desenfreada pela conquista de bens materiais. É o que a gente mais vê. Pegue sua rede social agora, não agora na hora do culto, após, e observe isso. Instagram, Facebook, Twitter, todas essas redes sociais nos bombeiam dia e noite com esse tipo de informação. Ganhe R$1.000 em um dia. Aprenda marketing digital e consiga ganhar R$7.000 com 5 minutos do seu dia. Seja ambicioso, pense grande, pense fora da caixa. Para essa lógica, é impossível ser próspero e feliz sem estar com o coração pulsando por ambição. Dentro dessa lógica também, a felicidade é a permanência do sorriso. Dentro dessa lógica do mundo, ser feliz é estar contente em pleno em todos os segmentos de sua vida. É a propaganda de margarina. Todos 6 horas da manhã, sentados ao redor de uma mesa, maquiados, de cabelo feito, cortando um pão e distribuindo margarina no auge de sua felicidade. Aquilo é alegria. E não só ali, nas propagandas de bebida. Felicidade é ter contentamento e prazer o tempo inteiro e constantemente. Essa é a lógica. Está vivendo uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida com dificuldade, uma vida com angústia, então não, você não pode ser feliz. Felicidade não é isso. Felicidade é plenitude de espírito. Um certo tipo de transcendência que parece ser inalcançável e só vista em seriado de televisão. Mas essa é a lógica do mundo. Só conquista quem tem ambição desenfreada. Só é feliz aquele que não tem descontentamento. Só é feliz aquele que não tem problema. Só é feliz aquele que tem prazer constante. O homem próspero é aquele, na visão do mundo, que tem posses, que tem dinheiro e que tem tudo. Essa é a lógica. Mas é interessante porque quando nós olhamos o reino de Deus anunciado por Jesus, nós observamos algo diferente, uma lógica diferente, uma sistematização diferente, uma relação de causas e efeitos totalmente oposta a essa que falamos. E para exemplificar isso que estou a dizer e que irei pronunciar, convido a igreja que abra comigo e leia comigo Mateus, no capítulo 19, do versículo 16 ao versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Nas palavras de Jesus, já continham aqui uma sabedoria para além do que podemos compreender. Qual é o contexto que está sendo narrado? Um jovem muito rico, muito próspero, chega a Jesus e pergunta o que ele precisa fazer de bom para conquistar a vida eterna. O que ele precisa realizar nesse mundo para alcançar o reino de Deus. Observe, está posta a lógica do mundo. O que deve ser realizado pelo indivíduo e pelo homem para alcançar aquilo que se quer. O que deve ser feito pelo indivíduo para alcançar e tocar naquilo que se deseja. Um homem rico, um jovem rico, imagino que tivesse e fosse dotado de capacidades intelectuais relevantes. Era um homem inteligente, provavelmente.
Era um homem com uma capacidade de desenvolver e se articular. Era por isso que era próspero, era rico em seus negócios, era sábio. Mas ele já vai a Cristo com uma lógica cauterizada na sua mente. E que lógica é essa? A lógica de que, por meio do que ele fizesse, ele poderia alcançar o reino de Deus. E Jesus já dá uma resposta muito interessante ao que o jovem rico fala, porque o jovem, em algumas tradições, vai dizer bom mestre, mas nessa específico está relatado como mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E o próprio Cristo já responde essa pergunta dizendo, bom é apenas Deus. Ou seja, fazer o que é bom para conquistar ao reino não cabe ao homem, mas somente a Deus. Mas o jovem, não entendendo essa resposta, tem ainda uma outra da parte de Cristo. Observe o que está escrito no versículo 18. Quais? Perguntou o jovem rico, que pensava com a lógica do mundo. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós observamos essa resposta de Jesus, numa leitura rápida e superficial, nos parece que Jesus está respondendo a esse jovem um método para alcançar a salvação. Parece que Jesus está concordando com o pensamento do jovem. Observe, um jovem chega a Jesus e diz, mestre, o que eu preciso fazer? O que eu preciso realizar? Como eu devo me comportar para alcançar o reino de Deus? O que de bom tem que sair de mim para que eu alcance esse reino? E Jesus já o adverte dizendo, bom somente Deus. Mas não contente com a resposta, o jovem ainda o questiona. Mas quais são os mandamentos que Jesus está ordenando que ele siga? E Jesus os relata, os nomeia. Não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Isso já seria o suficiente para a gente afirmar algo que a própria Bíblia vai nos dizer, que é a incapacidade de cumprir isso. Na primeira leitura a gente entende que Jesus está dizendo que deve ser feito. Mas numa reflexão mínima, quando paramos de frente para o texto e somos sinceros com o nosso comportamento e com a nossa vida, observamos a incapacidade de cumprir esses mandamentos tão simples. Quando paramos para refletir, observamos que Jesus não está sendo direto no que está dizendo. Parece que Jesus está atuando com certo tipo de ironia. O jovem não havia entendido a primeira vez que ele havia dito, não há nada de bom que se possa ser feito senão por Deus. O jovem, ainda tentando questionar, recebe uma outra resposta, a resposta do que deveria ser feito. E observe o que o texto vai nos dizer. Versículo 20, diz-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? O jovem ainda não tinha entendido o que Jesus estava a dizer. O que me falta ainda? Eu faço tudo isso. Dentro da sua lógica pequena, ele entendia que estava cumprindo os mandamentos. E Jesus responde, se você quer ser perfeito, eu leio o texto bíblico e sinto um certo tom de sarcasmo na fala de Jesus nesses momentos. Se você quer ser perfeito, vá e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O jovem chega com o pensamento do mundo, com a lógica do mundo. O que eu preciso fazer para alcançar a salvação? O que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? O que de bom pode vir de mim para que eu alcance isso? Jesus responde, de você não pode vir nada, somente da parte de Deus. O jovem não consegue compreender, ele pergunta, tá, mas me dá uma lista, me dá um relatório de coisas que eu tenho que fazer para alcançar a salvação. E Jesus dá os mandamentos no intuito de que ele abra os olhos e perceba que ele não consegue cumprir aquela relação básica de leis. Mas parece que os olhos do jovem, tomados por essa lógica do mundo, ainda estão fechados. Estão cegos. E na arrogância e na prepotência de dizer que ele era bom, o jovem afirma que faz e cumpre toda aquela lei. Cumpro de tudo o que o Senhor disse. Nunca matei. Nunca roubei. Honro meu pai e minha mãe. Amo o meu próximo. Nunca falei mal de ninguém.
Nunca menti, nunca dei mau testemunho, eu sou o homem perfeito. Eu sou um homem sem máculas, sem erros, sem manchas. Eu cumpro o que é bom. Mas aí Jesus o questiona com relação ao seu amor ao próximo. Porque diz a lei do Senhor que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Nessa relação, como posso viver eu em prosperidade enquanto outros vivem em miséria? Como posso eu viver em fartura e em abundância enquanto outros passam fome? Como posso eu viver no ar-condicionado, nos meus palácios e na beleza estética do mundo, enquanto outros não têm roupa nem chinelo? Isso não é amor ao próximo. Jesus, o questionando a respeito disso, desse mandamento, diz: então vai e doa tudo o que você tem aos pobres e me siga. E sabe o que acontece a partir daí? Observe o que está escrito no versículo 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ele não amava o próximo como ele mesmo. Ele não amava o próximo na mesma proporção que amava a si próprio. Na sua visão, o que era importante era o seu conforto. Na sua visão, o que era importante era o seu bem-estar. Na sua visão, o que era importante era o que os outros pensavam a seu respeito. Porque estava cauterizado na sua mente a lógica do mundo. E aí, a partir do versículo de 23, Jesus começa a desconstruir toda essa lógica mundana. Porque é importante a gente citar que os judeus, que é o povo em que Jesus está lidando nesse momento, tinham uma visão de prosperidade muito relacionada ao bem material. Tanto a maldição quanto a bênção eram voltadas para a matéria. Vejamos as maldições. Um homem que era cego era considerado um homem amaldiçoado por um pecado de seus pais. Um homem, nesse sentido, que era próspero, era considerado um homem abençoado por Deus, que tinha a inclinação de Deus a seu favor, que tinha o favor da divindade. E Jesus começa a destruir este pensamento, essa lógica pagã, essa lógica mundana. Observe o que vai estar escrito no versículo 23. Então Jesus disse aos discípulos, ele está falando dos ricos, que eram vistos como os senhores, eram vistos como os abençoados por Deus, os iluminados com Deus, vão ter essa característica da parte de Cristo. Observe, digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Versículo 25. Ao ouvirem isso, os discípulos que ainda estavam com essa mentalidade do mundo, com essa lógica do mundo, vai responder o seguinte para Jesus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Observe o quão está cauterizado na mente dos discípulos a lógica do mundo. Feliz é quem não tem problema. Próspero é quem tem riqueza. Abençoado é quem tem posses. Se esses que têm a riqueza e têm o favor divino não entrarão no reino dos céus, então quem entrará? Quem entrará? E Jesus responde no versículo 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quem entrará no reino de Deus, então? Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para segui-los. O que será de nós? Porque ele ainda está pensando nessa lógica da prosperidade. Ele ainda está pensando nessa lógica do mundo, nessa lógica do que é a posse que demonstra a bênção, que é a prosperidade, que é o dinheiro que demonstra o favor do Senhor. E Jesus responde para ele no versículo 28, digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar ao seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado sua casa, seu irmão, sua mãe, seu pai, filhos ao campo, por minha casa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos
primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Ele reconstrói toda a lógica que ele havia destruído numa outra sistematização. A prosperidade não é gerada pela ambição. A verdadeira prosperidade é gerada pela humildade de espírito. A bênção não é atraída pelo que eu faço, mas vem da parte de Deus como graça, como dom imerecido. Governa o mundo não aquele que conquista com a força da espada. Governa o mundo não aqueles que são donos de grandes patrimônios. Governa o mundo não aqueles que são senhores de exército. Governa o mundo não aqueles que têm poder econômico para destruir países. Não são esses que governam o mundo. Governa o mundo aquele que deixa tudo o que tem e aquilo que é mais importante para ele, para seguir a mensagem do Evangelho e viver de fato o amor ao próximo. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? Acabamos de ler. Que esses que seguem Jesus dessa maneira estarão com ele governando no último dia, assentado em tronos, sendo donos de toda a verdadeira prosperidade espiritual, andando ao lado do próprio Deus, vivendo numa santidade que está para além da compreensão humana. Na passagem do jovem rico, Jesus desconstrói toda a lógica do mundo e constrói a partir daí a lógica do reino de Deus. E que lógica é essa? Abra comigo Mateus no capítulo 5. Mateus capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Os humildes, aqueles que não têm pretensão, aqueles que não têm ambição. Felizes são os que choram. Feliz não é quem está rindo o tempo todo, mas é aqueles que choram o reconhecimento de que são pecadores. Sabe por quê? Porque eles serão consolados pelo Espírito de Deus. Felizes são os humildes, pois eles receberão a terra por herança, não os arrogantes, não os prepotentes, não aqueles que têm a mão cheia de sangue. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Felizes os puros de coração, pois eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes não são aqueles que causam guerra para a conquista, mas aqueles que geram a paz. Felizes são os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Essa é a lógica do reino de Deus. Não é a lógica do mundo, é uma lógica espiritual. Eu quero deixar 3 pontos apenas para o teu coração nessa noite, irmãos. O primeiro, esse é o mais importante. E que se de tudo ficar dessa mensagem apenas uma coisa, que seja isso: você não pode se salvar. Você não pode se salvar. Não. Não é porque você vai visitar a sua mãe todo final de ano que você é uma pessoa boa. Não é porque você faz doações que você é uma pessoa boa. Não é porque você está aqui todo domingo que você é uma boa pessoa. Não é porque você cumpre a lei e os mandamentos. Eu não roubo, na minha casa não tem gato, eu não compro mercadoria no trem. Não, eu não faço esse tipo de coisa. O jovem rico também não fazia. Mas o seu coração estava permeado pelo pecado. Se de tudo que temos dito aqui, apenas uma coisa ficar, que fique isso no seu coração: você não pode se salvar. Mas não entre no mesmo desespero dos discípulos, porque o próprio Cristo diz que para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E é por meio do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, do seu sacrifício, que herdamos a vida eterna com Deus. Não por nosso mérito, não pelo que fizemos, não pelo que falamos, não pelo que entendemos, não pelo que praticamos,
mas que porque Deus, em misericórdia, nos amou e se esvaziou e se foi reconhecido em forma humana e se sacrificou na cruz do Calvário. O segundo ponto que fique na sua mente é que a lógica do reino de Deus é diferente. Muito se tem dito aí, e muito se tem tentado construir uma conciliação entre essas duas lógicas. Tentando trazer a lógica do mundo para dentro da lógica do reino de Deus. Tentando construir essa ideia de que a prosperidade material é o centro do coração do cristianismo. Não é. Isso é mentira. Cristianismo é renúncia. Cristianismo é humilhação. Cristianismo é humildade. Cristianismo é pegar tudo que tem e vender e doar aos pobres. É difícil falar isso, mas é a realidade. É complicado a gente tocar nesses assuntos financeiros, porque a grande realidade é que hoje nós adoramos ao dinheiro. Nós adoramos a prosperidade. Nós adoramos o capital. E esquecemos a realidade do reino de Deus, que é um reino espiritual. A gente tenta fazer conciliações o tempo todo, mas não é conciliável. Se Jesus chegasse hoje para você neste momento e te dissesse, vende tudo que tem, todos aqui vão dizer que venderiam, né? Mas pensa com sinceridade. Vende tudo que tem e me segue. Larga seu nome, larga sua família. Larga o que você acredita como certo e errado. E vem, para onde? Só me segue. Deixa a vida te levar. Quantos aqui teriam coragem de fazer isso? Mas essa é a lógica do reino de Deus. E ela não é conciliável com a lógica do mundo. Você não pode salvar apenas Deus, e Ele já fez isso na cruz do Calvário. A lógica do reino de Deus é diferente. E o terceiro ponto que eu quero deixar no teu coração hoje é que você tem que tomar uma decisão de que lógica vai reger a sua vida. Que lógica vai reger a sua vida? Vai ser a lógica do mundo, das conquistas, da ganância, da ambição, da luxúria, dos prazeres? Ou vai ser a lógica do reino, da abnegação, da humilhação, do abrir mão, do partilhar o pão? Porque assim como não é conciliável as duas lógicas, também não dá para viver as duas realidades. A Bíblia vai nos dizer em Apocalipse que todos aqueles que tentam conciliar essas duas coisas são vomitados por Deus. São vomitados por Deus. Porque são mornos. Antes tivessem vivido na lógica do mundo, antes tivessem vivido na lógica do capital, antes tivessem vivido na lógica da ambição. Então você tem que sair daqui hoje, meu irmão, com isso na sua cabeça. Não dá para viver as duas lógicas. Não dá para viver as duas realidades. Não dá para viver em dois mundos. É necessário que se tome uma decisão. Você não pode salvar, apenas Cristo pode fazer. E é o Espírito Santo que testifica isso na sua vida. Há duas lógicas que você deve escolher na sua vida a seguir. A do reino de Deus ou a lógica do mundo. E que você tem que tomar essa decisão imediata. Porque viver na corda bamba, em cima do muro, ou como diria aquele ditado, o muro é dele, né? Minha mãe contava isso quando eu era mais novo. O crente que fica em cima do muro, o diabo não pede para ele descer. Por quê? Porque o muro é do diabo. O muro é dele. Ele não precisa que você desça, ele não precisa que você assume que você está vivendo na lógica do mundo. Você tentar conciliar essas duas realidades já é viver em cima do muro. E o muro é do inimigo. E o muro é daqueles que serão vomitados no último dia. Que essa mensagem trabalhe na sua consciência durante a semana. Que essa mensagem trabalhe na sua consciência a cada ato que você for tomar. A cada decisão que você for tomar. Você está vivendo a lógica do mundo ou você está vivendo a lógica do reino de Deus? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por esta mensagem, por este culto. Trabalha com teu Santo Espírito em nossas consciências, Deus. Faz com que não caminhemos na lógica do mundo, mas caminhemos na lógica de Deus.
Caminhemos na lógica do reino, na lógica da abnegação, na lógica da humildade, na lógica do perdão, na lógica de dar a outra face. Não nos faça, Deus, viver em perversidade. Nos constrange dia após dia a seguir o caminho da verdade. É o que eu te peço e te agradeço. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.